Quando o Senhor profetiza a igreja nos últimos dias, ele também encontra alguém a quem ele pode dizer: eu conheço tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Porque ainda que tenhas pouca força, guardaste minha palavra e não negaste o meu nome. O testemunho destes irmãos se identifica com Cristo. Haja, pois, em vós os mesmos sentimentos que houve também em Cristo Jesus, o qual, sendo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus a coisa que se apegar. Antes despojou-se a si mesmo, tomando forma de servo, feito semelhante aos homens, e achado em seu aspecto exterior como homem, humilhou-se a si mesmo ao se fazer obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou ao máximo e o outorgou o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus dobre-se todo joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Os apóstolos foram advertidos a não falar nem ensinar no nome de Jesus. E porque não obedeceram a esta ordem, eles foram açoitados. Na autoridade deste nome, os demônios eram expulsos. Esse nome incomodou os sacerdotes judeus e o governo romano. Por causa deste nome, a igreja por 3 séculos enfrentou oposição. E por causa desse nome, o apóstolo João estava na ilha de Patmos, preso, quando escreveu o Apocalipse. Hoje, quando nós já nascemos numa cultura que adotou o partidarismo, quando vamos nos referir às igrejas, citamos os nomes dos grupos com a maior naturalidade. Porém, não foi assim que o Espírito nos ensinou desde o princípio. Quando o Senhor diz às igrejas, ele se refere às cidades em que a única igreja está situada. Nesta degradação que já recebemos como herança, tudo começou com um primeiro nome, Igreja Romana. E depois, com a reforma protestante, cada grupo independente adotou o seu próprio nome. Então, isto é o que temos hoje, um casamento perfeito. O grupo e o nome. Sim, porque o grupo está ligado ao nome e o nome está ligado ao grupo. Não há como separá-los. Na tentativa de buscar a vontade de Deus, muitos estudaram as Escrituras sem a influência teológica de algum grupo. Mas com o tempo, assim como o efeito de uma mola, sempre voltam ao ponto de origem. É certo que muitos irmãos que conhecemos, ao testemunharem em público, eles dizem que não possuem nome algum a não ser a igreja na cidade. Eles dizem que não têm nome, e isto é bom. Mas ainda que não tenham, a organização deles não difere em nada a dos grupos que possuem o seu nome. Então, a partir do momento que vivem numa cidade totalmente dividida em grupos distintos, todos os irmãos, para se referirem a eles, dizem que o nome deles é igreja na cidade. A glória, o poder aquisitivo e a influência de um grupo é a sua força. Isto é tão natural e confortável nesses últimos dias, aos quais o Apocalipse foi escrito, que ninguém quer ficar segurando esta bola só porque isto é a vontade de Deus. Se eu de fato sou um prisioneiro do Senhor e decidi andar de modo digno da vocação a que fui chamado, eu não farei a minha obra a partir do projeto de uma denominação, mas sim a partir do projeto de um único corpo, considerando a cada irmão
que estiver próximo. Eu fui chamado pelo Espírito Santo para suportá-lo em amor, com humildade, mansidão e longanimidade. Se tão somente pelo amor a Cristo eu estiver fazendo isso, sem partidarismo, eu estarei preservando, guardando a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fui chamado em uma só esperança da nossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Este é um versículo lindo. Todos nós gostamos de recitá-lo. Porém, a única maneira de viver esta unidade é não estando vinculado, filiado a algum grupo. Se referindo ao processo gradativo de apostasia que começou no primeiro século, o Senhor Jesus disse que a igreja abandonou o seu primeiro amor. E quando ele descreve a religião, ele a chama de prostituta. Então concluímos que com o passar dos séculos, a igreja trocou o primeiro amor a Cristo por outro amor que ele chama de a Grande Babilônia. Portanto, eu não posso ficar dividido entre guardar a tradição e guardar a palavra. Eu tenho que decidir, porque se eu adotar qualquer nome que seja, eu estarei negando o nome do Senhor.